Então, olhando para esse texto, ó, leva-me à sala do trono pelo novo e vivo caminho. Jesus é esse novo e vivo caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser que seja por mim. Então ele fala do trono, ele fala do templo que foi construído em Jerusalém, já o tabernáculo que foi construído no deserto. Ele tinha uma parte cercada, que era o átrio exterior. Ele tinha uma outra parte dividida no prédio, que era o santo lugar. E ele tinha um outro lugar, mais interior, onde havia a Arca da Aliança, onde os querubins estavam com suas asas tocando uma na outra. E ali, então, era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava para fazer expiação pelo pecado de todo o povo. Quando Jesus morreu, aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos, ele foi rasgado de alto a baixo. E então, essa canção diz, ó, leva-me à sala do trono. Então, ele diz, não apenas no átrio. Jesus é o sumo sacerdote que adentrou este lugar santíssimo. Ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. O templo, ele simbolizava também o nosso corpo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala sobre isso de maneira muito clara. Nós vemos nosso corpo externo, que é o átrio. Nós vemos a nossa alma, que é o santo lugar. Mas existe o Espírito, que é a habitação de Deus. Corpo, alma e Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo fala no verso 23 que quando Jesus voltar, nós estejamos íntegros. Espírito, alma e corpo. Exatamente nessa ordem. Porque para Deus, a habitação é no Espírito. Quando Jesus encontra com uma mulher em João capítulo 4, num poço, ele diz que o Pai está procurando pessoas. Pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Em João capítulo 1, versículo 17, João nos escreve que através de Moisés veio a lei, a verdade por meio de Jesus. Então a nossa salvação, ela está inteiramente ligada a Jesus. Quem não entra pela porta, não chega. A primeira porta que adentrava o santuário ou o tabernáculo era chamada o caminho. A segunda porta que entrava o santo lugar era chamado verdade. E a porta que adentrava o santo dos santos era a vida. Deus é vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida eterna. O inimigo ele vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar a sua vida por mim e por você. Nós temos trabalhado aqui sistematicamente esse texto de Hebreus capítulo 12. Então pode abrir lá a sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, dos versos 18 a 29, que nos serve para refletirmos sobre um tema. Uma vida reverente. Uma vida reverente. O tema desta meditação ele é tirado do verso 28, que diz assim, por isso, recebendo o reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. O temor é o princípio da sabedoria. Como é que nós vamos agradar a Deus? Com reverência e temor. Verso 18. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado,
Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala. Porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, abençoa esta palavra em nosso coração ao meditarmos nela. Senhor, que nós não sejamos negligentes como foram aqueles israelitas que viram todos os maravilhosos feitos do Senhor lá no Egito, lá no Monte Sinai, e mesmo assim, no seu coração, eles voltaram ao Egito. Pai, a Tua palavra nos diz que o exemplo do povo de Israel é para nós um exemplo para nós não desejarmos as mesmas coisas que eles, mas sermos mais sóbrios e recebermos por herança a promessa que o Senhor nos fez, a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vimos aqui 3 temas. Hoje nós vamos completar o último. A primeira mensagem falou sobre como uma vida reverente nasce. Como é que a reverência nasce? Segundo, nós falamos então domingo passado, uma vida reverente cresce. Tudo que nasce precisa crescer. Porque tudo que tem vida se desenvolve. E hoje nós queremos falar então sobre uma vida reverente que se mantém. Depois que você atingiu a maturidade, você continua necessitando do alimento diário. E por isso nós queremos meditar então este último tema. Então nós falamos a primeira vez que reverência é respeito marcado pelo temor às coisas sagradas. Figurativamente falando, respeito, acatamento, veneração. Eclesiasticamente falando, sobre a questão de igreja, tratamento dado aos eclesiásticos. Ou saudação respeitosa com inclinação do busto para a frente. As mulheres, de acordo com o dicionário, também dobravam os joelhos. Nós vemos aí um tempo que nos aproxima da volta de Jesus. E essa volta de Jesus ela é marcada por alguns eventos que acontecem à nossa volta. Muita gente está assustada com tudo que está acontecendo. Mas a Bíblia nos diz que isso ia acontecer. Então nós precisamos estar firmados na palavra. Muita gente está de olho apenas no noticiário. E a notícia que chega até você, ela vem, na verdade, passando por filtros. Filtros que vão dar a você a informação que eles querem. Por isso é tão necessário que nós nos apropriemos da palavra de Deus. Nos envolvamos na palavra de Deus. Nos alicercemos na palavra de Deus. Finquemos raízes para que aquele dia mau não nos pegue de surpresa e também não provoque destruição. Porque a vinda do iníquo está mais perto do que você imagina. Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3 e 4, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, o fim de todas as coisas, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Ele não está falando aqui de um monstro, de um ET. Ele está falando de uma pessoa. Pessoas que assumem o poder, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O inimigo, ele não serve a Deus. Nós somos chamados para sermos adoradores. Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes, as grandezas daquele que vos chamou da ignorância das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos adoradores. Hoje nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, como Ele mesmo fala. Então Pedro fala no capítulo 2, verso 4 e 5, que Cristo é a pedra viva, e nós como pedras vivas somos edificados sobre Jesus. Nenhuma pedra pode edificar a si mesma. Uma pedra que está fora do edifício não faz parte do edifício. Simples assim. Jesus, em João capítulo 15, ele diz que Ele é a videira, e nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. E o ramo que é cortado, na sequência ele diz que ele seca e é lançado no fogo. Ele estava na videira antes, mas não quis produzir frutos. Uma pedra fora do edifício não faz parte do edifício. Não é possível ser crente, cristão, servir a Deus fora da igreja. Não é possível. É o mesmo que nós dizermos que Deus errou, que Jesus cometeu um grande erro, uma gafe imperdoável, criando a igreja. A igreja, por mais imperfeita que ela seja, ela é a noiva de Jesus. Ela é a noiva de Jesus. E Jesus, quando vier, e Ele está brevemente voltando, Ele não vem buscar pessoas individualmente, Ele vem buscar a igreja dele, o povo dele, que está unido junto com os irmãos, como membros do corpo. Nós não podemos andar apartados, separados do corpo. Precisamos andar juntos. Uma vida reverente nasce. Como é que uma vida reverente nasce? Nascer não é surgir do nada. É sinal de um projeto, um planejamento. É algo que possui filiação, chamamos Deus de Pai. É algo que serve para um propósito. Deus nos criou para ser seus adoradores. Além de sermos seus adoradores, Ele nos chama de filhos. Quando nasce uma vida reverente? No contato com o Deus vivo. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Como as pessoas vão crer se elas não ouvem a palavra do Evangelho? Reconhecendo a sua soberania, que Ele é soberano sobre todas as coisas, não dizendo: ah, Deus, por que você fez desse jeito, por que você fez aquele outro jeito? Sermos murmuradores, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua autoridade. Em segundo lugar, no contato com a mensagem anunciada. Ninguém vai chegar ao conhecimento de Deus se não ouvir a mensagem do Evangelho. É por isso que Paulo fala que é necessário que nós vamos. Jesus disse: ide, e não somente pelo povo de Jerusalém, Judeia, mas Samaria até os confins da terra. Terceiro lugar, na compreensão de que se é eleito por Deus. Deus nos elegeu para a vida, Deus não nos elegeu para a morte. Se nós somos salvos, é graça de Deus. Se formos condenados, é culpa nossa, culpa própria. Há uma eleição de vida e salvação por meio de Jesus Cristo. Há aquele que é fiel até o fim. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 24:13. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. No reconhecimento da justiça de Deus. Nossa justiça, Isaías diz que é como trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus se mostra na terra pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos
pecadores. Romanos 5, verso 8, verso 9 e 10, ele diz que nós éramos inimigos de Deus. Essa é a justiça de Deus. Por isso que Romanos 5, 1, ele fala, justificados pela fé em Cristo, temos vida. Somos salvos da ira. Há um juízo decretado por Deus. Por isso, João 5, verso 24, Jesus diz, em verdade vos digo, que quem crê em mim, passou da morte para a vida, e não entra em juízo. Nós somos libertos do juízo. Quinto, quando recebemos Jesus como nosso Senhor. Muita gente recebe Jesus como Salvador apenas, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida ainda. Eu quero dirigir a minha vida, eu quero fazer a minha vontade. Mas quando nós submetemos a nossa vida ao senhorio de Jesus, então sim, a nossa vida é mudada, porque nós entregamos o controle na mão dele. Então aquilo que nós cantamos antes, pois no controle tu estás, sim, ele está no controle de todas as coisas, mas ele quer controlar não só o universo, ele quer controlar a nossa vida, não para o mal, mas para a vida. Ele vai nos conduzir ao caminho que leva à vida. Sexto, quando nasce? Quando somos lavados pelo sangue de Jesus. É-nos dada uma nova vestimenta, uma vestimenta purificada no sangue do Cordeiro. Uma vida reverente cresce. Tudo que nasce tem que crescer. Para haver crescimento é necessário alimentação equilibrada e o crescimento deve ser perceptível. Você mede, hoje medimos o nosso neto. Já cresceu um pouco mais, de há poucos dias que estava aqui. Quando a criança fica estacionada no mesmo tamanho, os pais se preocupam. Vão consultar um médico. O que está acontecendo? Será que é alimentação? Será que é alguma síndrome, algum problema genético? O que está acontecendo que meu filho não cresce? O crescimento tem um limite. Efésios 4,13, Jesus é o limite. E Paulo escreve, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está falando isso aqui, por quê? Que muita gente é levado para lá e para cá conforme algumas doutrinas, ensinamentos e pensamentos humanos. E de repente ele se escandaliza e abandona a igreja de Jesus. Ele acha que ele pode ser melhor e viver muito bem com Deus sem estar numa comunidade cristã. Se essa pessoa come e bebe do cálice, está comendo e bebendo juízo para si. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que quem come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo, que ele faz parte do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, está comendo e bebendo juízo para si. Por mais que você possa não querer gostar de alguém da igreja, faz parte da igreja de Jesus, sim. Faz parte da igreja de Jesus. Ele conhece os seus. Paulo segue dizendo, ele diz, a verdade segue com esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Precisamos andar juntos ao povo de Deus. Como é que a gente cresce? Não recusando a pregação. Isso foi tema da mensagem passada. Muita gente recusa. Mensagem dura. Como o Diego falou antes. Jesus começou a falar e o povo começou a abandonar Jesus. Dura esse discurso. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz como as pessoas vão crer. A fé vem pelo ouvir. E não é ouvir lorota, não é ouvir historietas, não é piadas de púlpito que vão levar uma pessoa à fé. É preferível andar numa carroça de roda dura, mas que leva no destino que você precisa chegar, do que andar numa charrete que te leva em direção oposta. Jesus não disse que o caminho da vida eterna é largo, espaçoso, com ar-condicionado. Ele disse que o caminho que conduz à vida eterna
é estreito. A porta que conduz à vida é estreita. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos diz que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. A única forma que Deus escolheu de salvar as pessoas, de transformar as pessoas, de resgatar, de ressuscitar as pessoas espiritualmente é pela pregação. Os gregos se achavam muito espertos e muito inteligentes. E Paulo disse no capítulo 1 de 1 Coríntios: quantos de vocês são de nobre nascimento? Quantos de vocês são sábios? Deus escolheu salvar o homem. Pode parecer loucura, mas é pela pregação da palavra. Não tem outro método. Deus não tem um plano B. Não é com filmes, não é com folhetos. Isso é apenas atrativo para levar a pessoa a conhecer a Cristo. Mas Deus decidiu salvar o mundo pela pregação do Evangelho. É a decisão dele. Ele vai honrar a palavra dele. E ele vai fazer a obra. Creia. Mateus 4, Deuteronômio 8, 3 e João 6, 27 nos falam da mesma coisa. Satanás disse para Jesus: mas o Filho de Deus está com fome? Transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 8, verso 3: não só de pão viverá o homem. E aquela multidão que estava andando atrás de Jesus porque ele deu pão para eles comer, Jesus disse: trabalhem pelo pão vivo que desceu do céu, porque esse tem o selo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Não recusando a pregação, cuidado para não rejeitares aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Hebreus capítulo 1, verso 1. O autor aos Hebreus, ele começa dizendo: nossos pais receberam a mensagem através de vários pregadores, anjos, profetas, mas, nesses dias, a mensagem foi anunciada pelo Filho de Deus. É Jesus quem fala. A mensagem anunciada deve ser Cristo. Cristo tem que ser o centro. Ele é o caminho. Não há outro. Não existe atalhos. Jesus é o caminho. Quem vos ouve, a mim me ouve, Jesus disse. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quando nós vimos ao culto e rejeitamos a pregação da palavra, nós estamos rejeitando Jesus. A não ser que a mensagem seja totalmente contrária à mensagem de Jesus. E a Bíblia nos alerta contra os falsos profetas. Aqueles que vão anunciar coisas que Deus não autorizou. A esses, Jesus disse, em Mateus capítulo 7, versículo 23, que naquele dia, ele vai dizer para eles: afastai-vos de mim, não vos conheço. Vocês que vivem como se eu nunca tivesse feito nenhuma exigência. Essa é a palavra no original, anomia, em grego, que quer dizer viver sem lei, sem princípios, sem regras. Jesus estabeleceu princípios. Jesus diz em João, capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. João, que ouviu isso, escreve lá na sua primeira carta: ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Segundo lugar, observando a história do povo de Deus. Precisamos conhecer a história do povo de Deus. Quem não conhece a sua história, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Deus deixou tão claro nas Escrituras aquilo que nós devemos imitar e aquilo que nós devemos rejeitar. Precisamos conhecer a história do povo de Deus.
O povo de Deus, Israel, conhece a história deles de cor e salteado. Todo israelita, todo judeu, se ele nasce num outro país, primeiro ele é judeu, depois ele é brasileiro. Primeiro ele é judeu, depois ele é uruguaio. Este ano eles já elegeram o sumo sacerdote. Eles já decretaram que vai acontecer, eu não sei ainda quando vai ser, o ano do jubileu, quando as propriedades voltam para os seus donos originais. E o domo da rocha, onde está construída a mesquita de Omar, ela foi comprada por Davi e está registrado não somente nos anais e nos registros deles, como está lá em 2 Samuel 24, 24. Ele comprou essa propriedade. Então vai voltar para a casa de Davi essa propriedade. Talvez para a construção do templo, eu não sei. Eu só sei te dizer que o tempo da volta de Jesus está mais perto do que você imagina. Não podemos deixar de nos reunir, como é costume de alguns, já acontecia naquela época e hoje continua acontecendo. Não podemos fazer isso, de maneira nenhuma. Hebreus 2, 1 a 3 nos diz: por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Por quê? Porque o povo de Israel se desviou. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. É Ele que do céu nos adverte. É Jesus que veio para nos advertir. E a mensagem que Jesus pregava era qual? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creio na boa notícia. Para você receber o perdão, há uma condicional. Arrependimento, mudança de vida. Deus não aceita a gente como a gente é. Isso é uma mentira que foi espalhada pelo mundo afora. Deus não aceita a gente do jeito que a gente é. Se Ele aceitasse a gente do jeito que a gente é, Ele não tinha mandado o Filho dele para nos salvar, para nos transformar. E o tempo que resta agora até a vinda de Jesus é uma vida de consagração, de santificação. Terceiro lugar, cresce reconhecendo que não somos melhores do que aqueles que rejeitaram. Não existe perfeitos na terra. Nós não somos melhores do que aqueles que transgridem, que consideramos grandes pecadores. O sangue de Jesus foi derramado sobre todos. Quando Jesus estava naquela cruz com seus braços abertos, depois das 3 horas da tarde, José de Arimateia, junto com Nicodemos, vão pedir para tirar o corpo de Jesus da cruz. E então, para se certificar de que Jesus havia morrido, porque eles haviam quebrado as pernas do primeiro e do outro homem que estava do outro lado de Jesus. Quando o soldado chegou a Jesus, ele disse: para lá, me dá uma lança. Ele cravou aquela lança de baixo para cima, no tórax de Jesus. E a Bíblia nos diz que naquela hora esguichou sangue do corpo de Jesus. Sabe qual é a resposta de Jesus para o nosso pecado? Seu sangue derramado. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 nos diz que até aquele que traspassou ele vai ver ele voltar. Aleluia! E a Bíblia nos diz que aquele homem deu testemunho. Aquele homem, aquele centurião, ele se converteu. Aquele soldado se converteu. Ele serviu de testemunha que de fato Jesus havia entregue a vida dele. E havia morrido. E que o seu sangue foi jorrado e lavou ele. Amém? O sangue de Jesus já purificou você? Reconhecendo então que temos um propósito, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro do que nós falamos. Estamos aguardando a vinda de Jesus e o mundo vindouro. Este mundo vindouro não foi dado aos anjos. E é por isso que a ira é tão grande daqueles anjos desobedientes. Eles odeiam você, eles nos odeiam. Eles querem que você seja condenado com eles. Já viu quando alguém é pego
quando fez uma coisa inadequada. E ele estava junto com 2 ou 3. Então ele é condenado. Na hora que ele é condenado por causa do seu delito, e ele sabendo que não estava sozinho, ele vai delatar os demais que estavam com ele. Porque ele vai achar que é injusto o castigo que ele está recebendo enquanto os outros estão soltos. É isso que Satanás quer. Ele quer que eu e você sejamos condenados como ele já está condenado. João capítulo 16, no verso 9 e 10, ele diz que ele já está condenado. Não existe salvação. Isso capítulo 2, verso 5, olha, o capítulo 2, versículo 16, ele também fala que Deus não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Em quinto lugar, crescemos reconhecendo o juízo iminente. Cristo está brevemente voltando. Vai acontecer o momento em que nós vamos comparecer diante de Jesus. E cada um de nós vai receber o bem ou o mal que nós fizemos por meio do corpo. E vai chegar o momento em que toda a raça humana vai comparecer diante do juízo final. Naquele dia não haverá mais salvação. Aquele dia vai ser o dia final. Lago de fogo e enxofre é o que aguarda essas pessoas. Então, uma vida reverente se mantém como? Para manter aquilo que já existe, ou que já foi conquistado, é necessário investimento e dedicação. Paulo escreve isso aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele fala da perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados com um propósito, a um soberano chamado. Pela expectativa da parousia, em primeiro lugar, nós precisamos pensar na volta de Jesus. Quando nós deixamos de pensar na volta de Jesus e achamos que temos muito tempo, é semelhante àquilo que Jesus fala no Evangelho de Lucas, daquele empregado, daquele servo que disse, o meu senhor tarda. Ele vai começar a encher a cara, ele vai começar a espancar os seus colegas, seus amigos dentro da casa, vão agredir uns aos outros. Jesus diz que o senhor daquele servo vai vir numa hora que ele não espera. E a sua sorte vai ser lançada com os ímpios. Com os ímpios. Parousia. O que é parousia? No mundo greco-romano, é uma palavra grega, o termo era usado para descrever a visita oficial e solene de um príncipe a determinado lugar. O anúncio da chegada do potentado obrigava os cidadãos desse lugar a se prepararem devidamente para que nada saísse errado. Eu me lembro do tempo do governo militar. Eu servi o exército brasileiro no último ano do governo militar, em 84. Quando vinha um prefeito, um governador visitar a cidade, eu morava numa cidade pequenina. Mas nas semanas que antecediam a visita daquele oficial, daquela autoridade, as ruas eram limpas, eram capinadas, eram varridas, os meio-fio eram pintados, tudo estava em perfeita ordem. Me lembro quando estava no quartel, quando recebíamos a visita de um general, de um marechal, de um comandante superior, o quartel entrava em faxina geral. Tudo tinha que estar brilhando. Armas, carros, até os pneus dos veículos, todos eles, nós passávamos água com açúcar para ficar pretinho. Tudo era limpo nos mínimos detalhes. Quem está chegando? Jesus está chegando. É hora de nós começarmos a preparar a casa. Ainda mais nós, Paulo diz, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Nós não devemos estar com a nossa mente focada em nada mais, senão na vinda, na parousia, na vinda de Jesus. Segundo lugar,
pela fidelidade à comunhão. Precisamos estar junto com o povo de Deus. Não tem lugar melhor para você ficar. Nós temos e honramos tantos compromissos lá fora. Se você tem que estar no serviço 7h30 da manhã, começa a chegar às 7h40, uma semana seguido. Vai ver o que vai acontecer no final do mês. O teu chefe, o dono da empresa, vai chamar você para te dar os parabéns, junto com a carta de demissão. Mas com Deus não, a gente vem quando dá vontade, a gente chega a hora que dá vontade. Poxa, será que nós não temos relógio? Eu creio e acredito que aquele povo lá na África, o culto começa às 7h30, 8h da manhã, e ele vai até às 2h da tarde. É gente chegando e indo embora, porque eles não têm relógio, eles vêm de longas distâncias e a pé. Mas nós temos relógio, celulares com relógio, temos relógio na parede, temos relógio no micro-ondas, nós temos relógio espalhado por todo lugar. Mas às vezes a gente não leva em consideração, a gente, e vai adiando, e vai postergando a nossa decisão. E às vezes a gente diz, não estou com vontade de ir. Deus não vai perguntar se você estava com vontade ou não. Ele vai ver se você está. Ele vai ver se você está. Quando o povo de Israel voltou da Babilônia para a terra prometida, alguns quiseram voltar junto com eles. Mas o nome deles não foi encontrado na lista dos descendentes. Eles não puderam voltar, apesar do bom interesse, da boa vontade, da boa intenção. A estrada para o inferno é pavimentada com boa intenção. Boa intenção não salva ninguém. Precisamos estar unidos ao corpo de Cristo. Esse é o tempo. Esse é o tempo em que a igreja tem que estar preparada, gente. Não veio nenhum profeta dizendo, olha, dia tal, do mês tal, do ano tal, Jesus vai voltar. Jesus alerta contra esses falsos profetas. Mas se de repente eu faço esse apelo, talvez você possa pensar que eu estou precisando que você esteja presente aqui para aumentar o meu ibope. Não. Jesus ama você. Ele não quer que nenhuma das ovelhas esteja faltando. Ele não quer que nenhuma ovelha dele se perca. E é por isso que nós estamos alertando você. Nós precisamos estar juntos ao povo de Deus. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele vai recolher os seus de todos os cantos da terra. Pela fidelidade à graça de Cristo. Pedro diz, esperai inteiramente na graça de Deus que será revelada na vinda de Jesus. 1 Pedro no capítulo 1. Esperem na graça de Deus. Não é pela lei, não é pela obediência à lei. Pela lei veio a morte, mas pela graça, a vida. Pela graça, nós somos salvos. E o meio que nós recebemos essa salvação, o recipiente pelo qual nós recebemos essa salvação, se chama fé. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto nos diz, por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. E dessa forma, adoremos a Deus de forma que Ele seja agradável com reverência e temor. Pelo serviço ao Senhor. Como é que tem sido o nosso culto a Deus? O culto não é feito pelo ministério de louvor, quando está aqui ministrando e cantando e tocando. O culto não é feito pelo pastor ou pelo pregador que vem aqui ministrar a palavra de Deus. O culto é feito por você. Cada vez que você vem neste lugar, você vem para adorar a Deus. Não é para agradar o pastor. Não é para agradar os seus pais. É para adorar a Deus. Nós fomos chamados para sermos adoradores. Nós somos como a tribo de Levi que Deus separou na antiga aliança para ser seus sacerdotes.
Com a vinda de Jesus e pela nossa união com Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, nós somos chamados sacerdócio real. Agora, o que corre nas nossas veias é o sangue de Jesus. Nós continuamos sendo adoradores, sacerdotes, levitas do Senhor, mas também somos da família real. Por isso nós somos um sacerdócio real, como Zacarias profetizou muito bem, que Jesus ia sentar-se no trono e haveria perfeita harmonia entre os dois ministérios, sacerdotal e o ministério real. Jesus é rei, ele é o profeta, ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso Salvador. E Hebreus escreve no capítulo 4 que ele se compadece de nós. Ele é diferente dos sacerdotes que eram eleitos, sacerdotes arrogantes, que olhavam para o povo e diziam: eu não sou como aqueles pecadores. Jesus veio e se tornou exatamente igual a mim, igual a você, ainda que não tinha e não cometeu nenhum pecado. Aquela mulher que foi flagrada em adultério, Jesus disse para ela: eu não te condeno. Só tem um requisito: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quinto, a vida reverente se mantém pelo temor ao Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos diz: não agora apenas na minha presença, mas também na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Precisamos estar unidos a Cristo. A mão não se alimenta sozinha. Se nós precisamos da palavra de Deus para nascer de novo, nós precisamos da palavra de Deus para nos manter saudáveis e continuarmos crescendo. Amém? Precisamos ter uma vida que nasce, que cresce e que se mantém. A quem você reverencia? Muitos estão reverenciando ídolos, clubes de futebol, artistas, têm posters grandes nos seus quartos, têm suas músicas tocando nos seus iPad, iPhone, celular, sabe o nome da família, conhece tudo o que acontece na vida daquele artista, mas não conhece a vida de Cristo. Deixa eu só te dizer que esse artista nem sabe que você existe, mas eu estou esperando esse aqui. Você está esperando o Rei da Glória? Amém? Se você está esperando Ele, coloque-se de pé. Vamos orar a Ele. Vamos pedir que Ele, pela graça dEle, nos dê entendimento para sabermos o tempo em que nós estamos vivendo. Para compreendermos que nós já estamos, a noite já está quase chegando ao alvorecer. Paulo escreve em Romanos capítulo 13. Nós estamos no final. Jesus está brevemente voltando. Aproveita para visitar aquelas pessoas que rejeitaram Jesus. Esse é o tempo que você vai ver eles. E diga para essas pessoas: eu preciso visitar você toda semana. Mas por quê? Porque para o lugar onde você vai eu não vou. Nós vamos nos separar em breve. Então eu quero curtir você o máximo que eu posso. Eu quero ver você o máximo que eu posso. Porque para o lugar onde eu vou, você não vai. A não ser que você tome uma decisão ao lado de Jesus. Infelizmente, nós temos oferecido o Evangelho de Jesus de maneira suplicante, como se fosse um produto de quinta qualidade. Não existe uma outra opção. O mundo jaz no maligno, já está condenado. Existe uma salvação: Jesus de Nazaré. Senhor Jesus, nós aguardamos a sua vinda. Mas nós não queremos aguardar a sua vinda deitados. Queremos, Senhor, que a mensagem do Senhor toque nosso coração e nos desperte. Aquelas 10 virgens estavam com as suas lamparinas, estavam com óleo,
Algumas foram nécias, foram despreocupadas, mas elas estavam ali, estavam preparadas para a vinda do Senhor. Elas foram acordadas para que se preparassem. Creio, Senhor, de todo o meu coração, que este tempo e os sinais que o Senhor está enviando é para que nós, como povo de Deus, despertemos do sono, olhemos para o alto, de onde nós aguardamos a Tua volta, Jesus. Pai, que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui estejam com suas vasilhas cheias de azeite, com a presença do Espírito Santo em suas vidas, para que aquele dia, quando Jesus voltar, elas estejam alertas, atentas, juntas no mesmo lugar. E não aconteça com elas o que aconteceu com aquelas 5 virgens que saíram para o mercado para comprar azeite e quando retornaram, já era tarde demais. Senhor, nós somos alertados de tantas formas, de tantas maneiras pela Tua palavra. Não haverá nenhuma desculpa no dia em que o Senhor voltar, se nós não estivermos preparados. Não haverá nenhuma desculpa. Senhor, abençoa a nossa semana. Pai, nós queremos deixar este lugar, mas nós não queremos deixar a Tua presença. Nos acompanha, nos dirige, nos orienta. Fala o nosso coração, Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos estar cheios do Senhor. Para que o mundo e as distrações deste mundo, como Jesus disse, não nos distraiam e aquele dia nos pegue desprevenidos. Senhor, queremos ser encontrados fiéis, queremos servir o Senhor, queremos ser servos para ouvir aquilo que o Senhor mesmo já profetizou, que vai dizer: venha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Senhor, este muito é a vida eterna. Não queremos abrir mão, Senhor, desta vida prometida a cada um que crê. Abençoa teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abençoa teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.